Muito bem, estamos gravando já e eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok, vocês estão vendo aí? Sim, professor. Então, o primeiro gráfico que nós vamos fazer é y igual a x ao quadrado multiplicado por 2 menos x ao quadrado. Lembrando que o roteiro da elaboração de gráficos é, primeiro, domínio da função, eventuais pontos de descontinuidade, três, domínio de crescimento e de decrescimento, 4, máximos e mínimos, 5, maior e menor valor no intervalo, 6, domínios de concavidade e convexidade, 7, pontos de inflexão, 8, assíntotas, 9, paridade, essa opção é par ou ímpar, e 10, o esboço do gráfico. Ok? Então, isso aqui, primeiro exercício, y igual a x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. Isso aqui é um polinômio. Ah, professor, precisa desenvolver? Claro que não, não precisa desenvolver. Mas é um polinômio. Então, domínio da função todo x real. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Por quê, professor? Porque é polinômio. Certo? Então não tem nenhum buraco, não tem nenhuma descontinuidade, não tem nenhuma surpresa. Então, D de F igual a R. Significa o domínio é o conjunto de valores de x que proporcionam um y conhecido, ou seja, um y real, um y concreto. Então, qualquer que seja x real que eu jogar dentro ali do x em f de x, vai me dar um outro y real. Então, por isso, o domínio é R. Número 2. Eventuais pontos de descontinuidade. Não há pontos de descontinuidade. Por quê? Porque limite quando x tende a A de P de x, que é o polinômio, é igual a P de A, qualquer que seja A pertencente a R. Então, como isso aqui é a definição de função contínua em x igual a A, e isso acontece para todo A real, então não tem pontos de descontinuidade. Certo?
Certo, professor. Para responder 3 e 4, eu preciso de y'. Então, y' é a derivada de um produto. U vezes V. Então, é U', 2x, vezes V, 2 menos x ao quadrado, mais U, x ao quadrado, vezes a derivada de V, que é uma função composta, certo? Então, U ao quadrado e U é 2 menos x. Multiplicando as duas derivadas, derivada de U ao quadrado, 2U. Derivada de 2 menos x, menos 1. Então, agora eu tenho 2 vezes U. Quem é U mesmo? 2 menos x. Vezes menos 1, que é a derivada de 2 menos x. Então, vamos lá. Termos em comum. Ó, 2, 2. X, x. 2 menos x, 2 menos x. Portanto, o que eu ponho logo em evidência? 2x, 2 menos x. Agora vamos acertar o resto. 2x vezes 2 menos x ao quadrado, dividido por 2x, 2 menos x, dá 2 menos x. Certo? Certo. Agora, 2x ao quadrado vezes menos 1 vezes 2 menos x, sobra menos x. Que é o 2 é comum, o 2 menos x é comum, do x ao quadrado para x, sobra x. Só que tem aqui um valor menos 1. Ó. Então, na verdade, sobra menos x de novo. Então, isso aqui é 2x, 2 menos x, 2 menos 2x. Reescrevendo mais uma vez y'. Vou jogar o 2 para lá. Então, vai ficar 4x, 1 menos x, 2 menos x. Certo? Então, vamos responder o 3. O 3, como é que eu respondo? Fazendo o estudo do sinal de y'. Certo? Então, vamos lá. 4x. 1 menos x. 2 menos x. Então, eu tenho o primeiro candidato, 0. Segundo candidato, 1. Segundo candidato, 2. Então, 4x. Reta crescente se anula em 0. 4x. Se anula em 0. Logo, a esquerda de 0 é negativa, a direita de 0, positiva. Então, negativo, esquerda de 0, positivo, direita de 0. Tá certo? Ok, professor. 1 menos x, reta decrescente, se anula em 1. Mais, menos. Então, direita de 1, positiva. Direita de 1, positiva. Desculpa, esquerda de 1, perdão. Esquerda de 1, positiva. Direita de 1, negativa. 2 menos x, decrescente, se anula em 2. Mais, menos. Então, esquerda de 2, positiva.
esquerda de 2, positivo. Direita de 2, negativo. Aqui embaixo, y'. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com mais, menos. Mais com menos, mais. Então, o que é x igual a zero? É um mínimo. O que é x igual a 1? É um máximo. O que é x igual a 2? É um mínimo. Então, resposta 3. Domínio de crescimento. A função professor, cresce. Pois não? o senhor achou 0, 1 e 2 igualando cada coisa a zero, né? Tipo, 4x igual a Isso. 0 dá 0. 1 menos x igual a Isso. 0 dá 1. Certo. Isso. Isso mesmo. Então, domínio de crescimento. A função cresce de 0 a 1 e depois cresce de novo de 2 até mais infinito. Certo? Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Aqui, ó. Sinal de y' positivo de 0 a 1. Sinal de y' positivo de novo de 2 até mais infinito. E agora domínio de decrescimento. Então, sinal negativo, menos infinito até 0, e de novo, de 1 até 2. Certo? Certo. Ok. Número 4. Máximos e mínimos. Então, a função possui mínimo no ponto de coordenadas 0, 0. Como é que você sabe que é 0, 0, professor? Porque eu avaliei aqui, ó, para x igual a 0 e y igual a 0. E possui mínimo de novo em x igual a 2. Em x igual a 2, y é igual a 0 de novo. Certo? E possui máximo no ponto de coordenadas 1 e 1. Professor, Então, só uma pergunta. pois não. Esse mínimo é um mínimo relativo? Onde é o ponto de Sempre é inflexão? relativo. Sempre é relativo. Certo. Sempre é relativo. Tá ok. Sempre é relativo. Tá bom? Sempre é relativo por quê? Porque quando eu Local, no faço caso? isso, sim, é a mesma coisa. Mínimo local, relativo, é a mesma coisa. Aqui, o que eu chamo de máximo absoluto e mínimo absoluto, na verdade, é o menor e o maior valor da função no intervalo. Que é o que a gente vai fazer agora, o número 5. Tá? Então, agora, no número 5, a gente quer saber maior e menor valor. Então, para maior e menor valor, eu vou olhar os valores da função nos extremos. Como aqui eu não restringi o espaço, o domínio de representação, eu não restringi, eu deixei livre, então eu tenho que olhar todo x real. Então, o extremo à esquerda é o limite quando x tende a menos infinito.
de x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. Então, quando x tende a menos infinito, observe que 2 menos x ao quadrado, a potência maior é mais x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado multiplicado por mais x ao quadrado dá mais x a quarta. Então, quando x tende a menos infinito, esse limite dá mais infinito. Certo? Agora eu vou olhar o outro extremo. Limite quando x tende a mais infinito agora. De x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. Isso aqui também é mais infinito. Certo? Agora, para o número 6 e número 7, vou precisar da derivada segunda. Então, 6, 7. Y' já fiz, é 4x, 1 menos x, 2 menos x. Então, y, duas linhas, que é a derivada primeira de y', eu vou fazer a regra do produto de novo, o VW. Professor, eu acho que aqui travou para mim. Você está escrevendo? Aqui também. Travou. Não, eu não estou escrevendo nada agora. Vocês estão me ouvindo? Olá, para mim, sim. Estou ouvindo sim, então, professor. eu não estou escrevendo nada. Qual é a última coisa que vocês estão vendo aí no quadro escrito? É o 5 limite. Agora apareceu. Agora apareceu. Então agora apareceu. Mesmo, né? Agora apareceu. Eita. Apareceu o y duas linhas também? Sim. Sim, professor. Tá. Então agora eu vou derivar esse produto aqui, ó. O VW. Apareceu aí para você o UVW? Agora parece que está sincronizado. Oi? Agora parece que está sincronizado. Está aparecendo. Ok. Beleza. Então, a derivada de UVW é U'VW mais UV'W mais UVW'. Então, y duas linhas é derivada de 4x, 4, vezes 1 menos x, 2 menos x, mais 4x, vezes derivada de 1 menos x, menos 1, vezes 2 menos x, mais 4x, 1 menos x, vezes a derivada de 2 menos x, que é menos 1 também. Agora vamos desenvolver. Então, y, duas linhas é 4 vezes 1 menos x, 2 menos x, é x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Ah, professor, como é que o senhor fez? É porque se eu trocar 1 menos x por x menos 1 e 2 menos x por x menos 2, eu vou estar multiplicando esse primeiro por menos 1 e esse segundo também. Então, ficando menos 1 vezes menos 1, volta a ser mais 1. Então, eu posso trocar o sinal dos dois, sem ter que fazer nenhum ajuste. E aí, dessa forma, esse produto vira x ao quadrado menos
a soma de 1 mais 2 e mais o produto de menos 1 vezes menos 2, que dá mais 2. Tá bom? Mas se eu fizer o desenvolvimento de 1 menos x vezes 2 menos x, eu vou achar a mesma coisa. Vou encontrar x ao quadrado menos 3x mais 2. Professor, no caso, independente da ordem, é o mesmo polinômio, né? Sim, independente da ordem. Como assim? Como é que é? Porque, tipo assim, fica o menos x vezes menos x vai dar. Qualquer forma tem que dar positivo. Aí Vai menos dar x, positivo. menos 2x tem que dar também, né, um valor positivo. A diferença é que o sinal ele permanece também negativo no menos 3. Mas deu para entender, sim. Tá. Deixa eu explicar melhor aqui, ó. Ó. X menos A, x menos B. X ao quadrado, não tem dúvida que vai aparecer, né? Porque x vezes x, x ao quadrado. Certo? Aí agora vai dar mais o quê? Na verdade, é menos A menos B, vai dar menos Ah, bom. a soma de A com B com o sinal trocado. Certo? E agora, mais A vezes B, porque menos A vezes menos B dá mais AB. Certo? Então, aqui o que eu estou fazendo é x menos 1 vezes x menos 2, que vai dar a mesma coisa que 1 menos x vezes 2 menos x. Observe, ó. X menos 1 é menos 1 menos x. Tá certo isso? Sim. Agora, x menos 2 é menos 2 menos x. Tá certo também? Sim. Então, observe, ó. Da mesma forma, 1 menos x, o que vai acontecer com 1 menos x? Também é menos x menos 1. Certo? Basta passar o menos para o outro lado. Certo? Certo, professor. A pessoa dá uma travada aqui na tela Então, na hora. Acho que foi só para mim mesmo. É porque eu estou um pouco distante do Wi-Fi. Essa parte aqui acho que travou agora. Essa explicação de cima do x menos 1, x menos 2, é da segunda função, né? No caso do U, U V' W, né? Você está falando a segunda função, né? não, esse primeiro produto aqui, ó. Falando desse primeiro produto aqui, ó. Ah, Tá? ok, ok. Logo então, pessoal, ó, aproveitando esse mesmo aqui também, eu vou dizer que 2 menos x é menos x menos 2. Certo? Certo, professor. Então vai ficar assim, ó. 1 menos x, 2 menos x. Vou substituir 1 menos x por menos 1 vezes x menos 1. E 2 menos x por
menos 1 vezes x menos 2. Certo? Então, 1 menos x, 2 menos x, menos 1 multiplicado por menos 1 dá mais 1, certo? Então, isso aqui vai virar x menos 1, x menos 2. Então, 1 menos x vezes 2 menos x é a mesma coisa que x menos 1, x menos 2. Certo? Ok. Então, se eu desenvolver esse produto, eu vou chegar nisso aqui, exatamente nisso. Agora vem esse segundo termo aqui, ó. Botar um menos por causa desse menos 1. Aqui dentro do parênteses, ó, vai ficar 4 vezes 2, 8x. 4 vezes x menos 4x ao quadrado. E esse menos 1 que ali E esse estava, ó, tá aqui, ó. Tá, entendi. Joguei do lado de fora no sinal menos. Multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que trocar o sinal. Entendi. Porque daí, tipo, menos 2, aí ficaria 4 vezes menos 2, menos 8, né? Menos 8x. Isso, Menos mas quando eu 4x. jogar o menos para dentro do parênteses, vai ficar menos 8x mais 4x2. Certo? Agora aqui vem um outro menos 1. Ó. Vamos fazer a mesma coisa, ó, menos do lado de fora. Tá? E aí dentro do parênteses vai virar 4x, porque é 4x vezes 1, menos 4x ao quadrado. Certo? Certo. Então agora, ó, y, duas linhas, é 4x ao quadrado. Menos 12x. Mais 8. Menos 8x. Mais 4x2. Menos 4x. Mais 4x2. Y, duas linhas. 4, 8, 12x ao quadrado. 12x ao quadrado. Menos 12, menos 20, menos 24. Menos 24x. Mais 8. Professor, o que o senhor falou que daria mais 4 foi justamente o que aconteceu, né? Por exemplo, ficou menos 8 mais 4x ao quadrado. Isso. Seria mais uma coisa de assim, adiantar, né? É que confundiria se a gente não fizesse desse jeito aí, ia ficar meio confuso. Uhum. Já faço a impressão que estava errado, né? Eu fiquei aqui achando que estava errado. Então, isso aqui eu posso colocar um 4 em evidência aí. 4 vezes 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Certo? Agora vamos ver, ó. Y, duas linhas, é igual a zero para... Eu já estou vendo que o coeficiente de x ao quadrado é positivo, certo? Então, vamos lá. Menos b vai dar 24, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. 16 vezes 36. Menos 4 vezes a vezes c. 32 vezes 12. Dividido por
24. Professor, Oi. o que acontece? A Claro acabou me ligando aqui, a Claro, aí acabou saindo da aula. Só para ver aqui, no caso do resultado, o senhor pegou. Como é que deu essa, mais ou menos, raiz aí? É a fórmula de Bhaskara, né? Eu peguei aqui, eu quero saber os dois valores de x que implicam y duas linhas igual a zero. Aí peguei essa equação do segundo grau, igualei a zero. Aí eu tenho aqui b, ó, é menos 24, menos b mais 24, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. 24 ao quadrado, como é 6 vezes 4, então 6 vezes 4 ao quadrado dá 4 ao quadrado, que é 16, vezes 36, que é 6 ao quadrado. Entendi. E o senhor só simplificou, né? Menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 12 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Vezes A, que é 12. Então, eu tenho Em cima, o senhor 16 só vezes... simplificou, não foi? O quê? Acho que não. Poderia fazer por O soma e quê? produto também? Como é que é? Poderia fazer por soma e produto também? Aí está mais difícil, né? Porque para eu transformar... Vamos tentar, pode ser, né? Botar o 12 em evidência. Aí vai ficar x ao quadrado menos 2x, 8 sobre 12, vai dar 2 terços, né? Mais 2 sobre 3, não é isso? Então, produto 2 terços e soma, a soma dos dois dá mais 2. A soma das raízes dá mais 2 e o produto dá 2 terços. De cabeça ficou difícil. Então, vamos Entendi. ver aqui, ó. 16 vezes 36. Não precisa fazer a conta, né? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer aqui. 24. 32 vezes 12. Vamos ver aqui se sai melhor com a conta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 32. 4, 8, 384. Então, eu tenho 384 e 24 ao quadrado. 24, 24. 16, 8 e 1, 9. 3, 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 6, 9, 8, 17, 5, 7 e meio. Então, 5, 7 e meia, 3, 8, 4. 2, 9, 1. 4, 2, 6, 17 vai 1, 192. 192 não é quadrado perfeito, né? Porque 192, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é. Vamos fatorar 192 para ver o que dá. 192 por 2 dá 96. Por 2 dá 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. 3, 6. Então, dá 8 raiz de 3. Então, 24 mais ou menos 8 raiz de 3.
dividido por 24, que vai dar mais ou menos raiz de 3 sobre 3. São as duas raízes, certo? Professor, Como raiz de 3 é cerca de 1,8, diga. Você só simplificou ali, né? É 4 que multiplica 3x ao quadrado. Aí o senhor fez essa simplificação. A gente poderia pegar o 3x ao quadrado e fazer a básica? Ou o valor seria Você diferente? pode fazer, só que não. As raízes daqui de dentro seriam iguais. Igualado a Tá? zero. Mas na hora de jogar no não, mas na hora de jogar no y' vai dar errado. No Quer caso, o dizer, valor vai para dar... igualar isso aqui, não, desculpa. Para igualar isso, tá certo, é porque eu é que fiz uma pequena confusão. Eu poderia ter trabalhado com 3x2 menos 6x mais 2, não tinha problema Que nenhum. até Ou daria até um valor teria menor, sido, O o valor trabalho seria menor, ia né? ser menor. Não, o valor ia dar o mesmo, esse aqui mesmo. É porque o que eu quero, na verdade, eu não quis fazer, porque repare a diferença. Ó. Y, duas linhas, é igual a 12x ao quadrado menos 24x mais 8. Isso não muda. Ou seja, y, duas linhas, não é 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Não é. Isso aqui é, seja, isso aqui é a verdade, né? Porque não é. Eu não posso dizer que é. Se eu disser que isso aqui é igual, está errado. Certo? Y, duas linhas, é esse daqui do lado. Só que o valor no qual y, duas linhas, se anula, aí eu posso usar esse número aqui, eu posso simplificar por 4. Aí a conta seria bem mais simples, realmente. Aí daria, de toda forma, esse valor aqui. 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Beleza. Então, realmente, eu peço desculpas aí, eu acabei estendendo um pouco mais o trabalho, não precisava. Realmente podia fazer aqui. Não tinha problema nenhum. É porque eu fico evitando, porque, na verdade, a expressão da derivada é imutável. É isso aqui, ponto final. Não é o que está aqui do lado direito. Mas para descobrir o valor que dá zero, aí sim. Aí eu posso usar o valor simplificado. Professor, no caso, respeitando que seja do segundo grau, né? Se fosse, por exemplo, do terceiro, quarto grau, tipo assim, não poderia. Mas como é do segundo grau, Posso sim. Para descobrir o valor que dá zero, eu posso simplificar o termo comum, não tem problema. A expressão da derivada é que não pode ser simplificada. Entendeu? sim, entendi. Pronto, A derivada ela então, não muda, ela tem que ok? ser sempre 12x ao quadrado, não é isso? Entendi. Isso mesmo. Tá? Então, repare, raiz de 3 é aproximadamente 1,8, certo? Então, esses dois valores aqui, 1,8 sobre 3 dá 0,6. Então, um valor é 0,4 aproximadamente e o outro é 1,6. Certo? Isso vai ser importante para fazer o gráfico. Tá legal? Então, como essa parábola aqui tem concavidade voltada para cima, então é assim que está acontecendo. Ó. Aqui é cerca de 0,4, aqui é cerca de 1,6. Aqui a derivada segunda é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva. Tá? Então, vamos dizer aqui, ó. Domínio de concavidade. Ou seja, derivada segunda positiva.
de menos infinito até 1 menos raiz de 3 sobre 3. E depois, Ô, de novo, professor? Professor, no caso, como é que sim, sabe que a concavidade é para cima mesmo? aqui, ó, coeficiente de x ao quadrado positivo. Ah, então se for positivo é sempre para cima. Na parábola, tá? Na equação do segundo grau, tá bom? Certo. Beleza. Isso. Então, o domínio de concavidade de menos infinito até 1 menos raiz de 3 sobre 3, unido a 1 mais raiz de 3 sobre 3 até mais infinito. Certo? Domínio de convexidade. Agora vai ser esse valor aqui onde é menos, ó. Ou seja, entre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Desculpa. Até 1 mais raiz de 3 sobre 3. Pontos de inflexão. Ó, a concavidade muda no primeiro, portanto, primeiro ponto, x igual a 1 menos raiz de 3 sobre 3 é ponto de inflexão. E o segundo também, ó, que muda também, ó, de menos para mais. X igual a 1 mais raiz de 3 sobre 3. Também é ponto de inflexão. Então, respondemos 6 e 7. 8. Assíntotas. Professor, essa parte da convexidade. Ah, desculpa. No caso, eu acabei trocando. Mas 1 menos raiz de 3 sobre 3 já é o valor, né? De Que eu 0,4. determinei aqui, ó. Quando eu igualei a zero a derivada domínio, segunda. né? Quando eu igualei a zero a derivada segunda. Aí, no caso, o domínio de concavidade fica com 0,6, Não, domínio de... no caso. Pera só, presta atenção aqui, ó. Ó. Domínio de concavidade. Valor positivo da derivada segunda. É de menos infinito até esse ponto aqui. E esse ponto aqui é 1 menos raiz de 3 sobre 3. E depois ele volta a ser positivo de novo, acima de 1,6, que é 1 mais raiz de 3 sobre 3. Então, por isso que eu tenho esse pedaço que vem de menos infinito até 1 menos raiz de 3 sobre 3, e depois de 1 mais raiz de 3 sobre 3 até mais infinito. E a de convexidade, que é entre os dois aqui, ó, valor menos. Então, fica de 1 menos raiz de 3 sobre 3 até 1 mais raiz de 3 sobre 3. Certo? Não seria o inverso, não? Tipo, concavidade, convexidade, prova de Bach. A curva é côncava quando a derivada... Ó, a curva... Se anula, tipo, anulando positivo. Côncava quando a derivada segunda é positiva. Tá? Então, quando a derivada segunda é positiva, a curva é côncava. Aqui, a derivada segunda é positiva. Ah, tá. Entendi. No caso, para números menores, x menor do que 1 menos raiz de 3 sobre 3,
é convexa. E Isso. para números maiores de que 1 é 1 É todo 6, côncava, é convexa. côncava, Entendi. côncava, 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 Ah, entendi. côncava, côncava. Não, entendi. É que eu peguei todo o Não me domínio, mas confunda, pelo entendi. amor de Deus. Não me confunda. Então, pontos de inflexão. São esses dois aqui, assíntotas. Assíntota vertical. Não possui. Por que não possui? Porque não existe A tal que o limite quando x tende a A de f de x, d mais ou d menos infinito. Então, lembrando que A tem que ser um número pertencente a R. Então, como essa função é x ao quadrado vezes 2... Fala. Pode falar. Se o A fosse Você zero, que ia perguntar? se o A, se o A fosse zero, não daria infinito? Porque ficaria zero, que é a mesma coisa que um número sobre Vamos ver. infinito. Vamos ver. Limite. Vamos ver. Limite quando x tende a zero de... Dá zero, não dá infinito. É isso, mas tipo, não é zero, né? É um número extremamente pequeno. E aí, não é a mesma coisa que falar que seria um número sobre infinito? Aqui é um Entendeu número meu raciocínio? dividido por zero ou é... Peraí. Presta atenção. Ó. Esse número aqui é 1 dividido por Esse zero número é um ou é infinitésimo, né? zero? Não. Peraí, responde o que eu estou falando. Esse número é 1 sobre zero ou é zero? É um número muito próximo de zero, né? Já que é o limite. Tá bom. Então, esse número tende a zero? Esse número tende a zero? Tende. Tá. Você consegue ver que tender a zero é radicalmente diferente de tender a infinito? São duas coisas completamente opostas. Mas não é que, Tender a tipo, zero é igual a significa... tender a infinito. Seria uma constante sobre o infinito. Sim, uma constante sobre o infinito tende a zero, não tende a infinito. Eu estou procurando um número A que faça a função tender a infinito e não a zero. Entendi. Zero é um Viajei. número... Tendeu a zero? Tá bom. Tendeu a um infinitésimo, ou seja, a um arbitrariamente pequeno. O infinito é um arbitrariamente grande. Certo? Então, são radicalmente diferentes. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Tá? Então, tende a zero, tende a infinito, são duas coisas completamente diferentes. Pode falar. Entendi. Então, a gente poderia dizer que Pode por falar. isso que não existe uma assíntota. É por este motivo, a gente pode dizer, então, que não tem por ele assíntota não vertical. Vertical, isso. Porque ele não vai para o infinito, né? Tipo isso. Sim, Um não exemplo. tem nenhum valor de A. Ah, então, entendi. Você quer ver uma experiência aqui para matar a pau? Pega uma máquina de calcular, ou o próprio computador, bota lá no Excel. Bota essa função lá e começa a atribuir valores reais para x. 10, 20, 50, 1.000, menos 1.000, menos 10.000, menos 50.000. Enquanto o Excel conseguir calcular, significa que está dando valores reais. Ele só não vai conseguir calcular mais quando você... Se você colocasse, você não vai conseguir colocar, porque infinito não é um número concreto. Ele só não vai conseguir atribuir um valor
quando x tender a infinito. Mas também infinito é um número abstrato, você não vai calcular. Professor, Mas eu até já tentei qualquer fazer número isso. real que você jogar, tá? Qualquer número real, qualquer Eu até tentei um. fazer isso. Pode Só ser 10, que professor? Pode. Pode ser 1 milhão? Pode ser 1 milhão. Pode ser 500 zilhões? Pode ser 500 zilhões. Vai continuar dando um valor real. Ah, professor, mas vai dar um número muito grande. Mas a pergunta é um número muito grande concreto ou abstrato? Se é concreto, então é real. Ah, professor, eu joguei 500 trilhões. Aí deu 25 quaquilhões, não sei o que lá das plantas. É um número grande da zorra, professor. Tá bom, mas é um número que existe. Entendeu? Você só não vai conseguir calcular um valor se você colocar um número que não existe. E esse número que não existe recebe o apelido de infinito. Certo? professor, eu até Então, tentei fazer isso pela calculadora. Aí eu coloquei 1 sobre se 0, não, exemplo, ele a dá calculadora infinito. é um outro. A calculadora é uma outra questão. Algumas calculadoras elas têm uma mantiça finita. Então, dependendo do valor que você joga, ela não consegue calcular. Né? Mas a gente pensar é melhor. Qualquer número real que eu jogar vai dar outro número real? Vai. Então, não tem assíntota vertical. É isso. Entendeu? Beleza. Porque qualquer que seja A pertencente a R vai dar um Y pertencente a R também. Um L limite pertencente a R também. Então, pronto. Então, não tem assíntota vertical. Porque para assíntota vertical, esse valor de A tem que ser real. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, agora Professor, você vamos vai ver mostrar para a gente as... que, por exemplo, você vai mostrar essa assíntota vertical, como a gente faz para descobrir o sinal infinito ou menos infinito, mesmo que a gente sabe que não tem, né? Ou depois você pode mostrar para a gente? Tanto faz Como se o que... limite der mais ou der menos infinito. Quando x tende a algo. Não entendi a sua pergunta. Confesso que não entendi. É porque eu estive fazendo alguns exercícios, né, com vertical, com assíntota horizontal e oblíqua. E na vertical pede muito para você verificar, né, se essa assíntota vem por infinito, se vem pelo menos infinito, ou se ela de fato Assim, não existe. se tender a mais infinito, se tende a mais infinito, aqui tem uma assíntota vertical. O gráfico vem assim, né? Por exemplo, sei lá. Se tender a menos infinito, já vai ser diferente. Vai vir de baixo, né? Vai vir assim, ó. Ele está mergulhando aqui, ó, para baixo. Certo? Ou aqui está subindo. Sim. Certo? É porque eu esperava que a gente fosse conseguir acabar esse primeiro exercício mais rápido, mas é normal. A gente tem a prioridade de tirar as dúvidas, certo? Mas o segundo exercício já trazia assíntotas. Mas vamos ver aqui se a gente consegue chegar. E vocês podem assumir o compromisso de assistir o vídeo lá, que lá tem exercício com assíntota, tá? Aqui não vai ter assíntota nem oblíqua também, ó. Assíntota oblíqua, eu tenho que determinar A é o limite quando x tende a infinito de f de x dividido por x. Lembrando que A e B tem que dar reais. Então, isso aqui é o limite quando x tende a infinito de x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado dividido por x. Que vai dar o limite quando x tende a infinito de x vezes 2 menos x ao quadrado. Que vai dar mais infinito. Então, não consegui determinar A,
Não preciso ir nem para o B. Já não tem assíntota oblíqua. Então, como A não deu pertencente a R... Oi? Só para simplificar, então esse A ele deve existir, né? Isso, o A ele tem que existir sempre para que Tem que dar exista uma real. assíntota. Né? Tem que dar um real, sempre Tem que dar para ela real. poder entender. Deu infinito, não tem assíntota oblíqua. A mesma coisa poderia ter acontecido com o B. Eu consegui calcular o A, mas na hora que fui calcular o B, deu infinito. Então, não tem assíntota oblíqua. Tá? Como o A já não deu real, então eu não preciso ir nem para o B. Então, 9. Paridade. Paridade. Vamos ver se a função é par. A função vai ser par se f de x for igual a f de menos x. Vamos ver quem é f de x. F de x é x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. Quem é f de menos x? É x ao quadrado vezes 2 mais x. Tá escrevendo, professor? Tô. Apareceu agora. Que é Tinha travado. menos f de menos x. É menos x ao quadrado vezes 2 mais x ao quadrado. Então, a função vai ser par se f de x for igual a f de menos x. E não é. A linha de cima é x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. E a de baixo é x ao quadrado vezes 2 mais x ao quadrado. Então, não é par. Professor, nessa primeira função, o x ao quadrado, ele se comporta como uma constante? Não. Não, né? E por que, que o sinal dele não mudou? Porque O sinal. menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Por isso que não mudou. Ah, tá bom. Valeu. É que eu nem pensei nisso. Tá, então, vai ser ímpar se f de x for igual a menos f de menos x. Aqui eu tenho menos f de menos x. Vou comparar agora a primeira linha com a última. E, de novo, não são iguais. Então, também não é ímpar. Então, significa que não possui paridade. Então, não é ímpar. Também. Não tem paridade. Agora, o 10 a gente vai fazer o gráfico. Então, para fazer o gráfico, eu vou primeiro reunir todas as informações que eu levantei. Então, número 1, domínio da função R. Número 2, não possui descontinuidades. Número 3, domínio de crescimento. De 0, 1, unido a 2 mais infinito. Domínio de decrescimento. Menos infinito, 0, unido a 1, 2. 4. Mínimos. 0, 0. 2, 0. Máximo. 1, 1. 5. Maior valor da função. Limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a mais infinito. E, igualmente, o limite quando x tende a menos infinito de f de x também dá mais infinito. Menor valor da função.
f de 0 igual a f de 2 igual a 0. 6. Domínio de concavidade. Menos infinito. 1 menos raiz de 3 sobre 3, unido a 1 mais raiz de 3 sobre 3 mais infinito. Domínio de convexidade. Professor, Pois não. a dúvida é, no caso, o menor valor é o valor que mais se aproxima de zero e não necessariamente o menor valor numérico, tipo, não vai para negativos. Não. O menor valor é o menor valor, pô. Se ali, por exemplo... Não, né? Eu já falei disso, ó. Extremo esquerdo, extremo direito. Maior valor. Menor valor. Máximo. Mínimo. Entendi. É porque no caso, se der menos infinito ou mais infinito, nos dois casos dão valores altos, então o menor valor acaba sendo 0 e 2, é isso? Isso mesmo. Tá? Ok, Agora, ok, o outro certo. caso, esse aqui é um caso A. Esse aqui é um caso A. Agora, caso B pode ser diferente, né? Então, vamos ver aqui o caso B. Caso B é... Vou comparar todo mundo. O menor valor é o menor dos mínimos. Aqui é um outro caso. Maior valor é o maior dos máximos. Ah, professor, como é que eu sei o maior valor? E qual é que é o seu menor valor? Já falei isso. Junta todo mundo. Todo mundo quem? O valor da função nos extremos, os máximos e os mínimos. Quem é o maior de todos? Ah, esse é o maior valor. Quem é o menor de todos? Ah, então esse aí é que é o menor valor. Entendeu? É simples. Só isso. Entendeu? Certo. É só comparar todo mundo. E aqui eu comparei limite quando x tende a menos infinito, limite quando x tende a mais infinito, f de 0, f de 1 e f de 2. Quem é o maior de todos? Quando tende a menos infinito e quando tende a mais infinito. Pronto. E menor valor, que é o menor de todos, é f de 0 e f de 2. Os dois dão 0. Certo? É Certo. isso. É simples assim. Tá? Então, Professor, número 6. poderia existir um caso em que o maior valor seria o máximo, ao invés de o infinito? Sim, claro. Claro, esse caso aqui, ó, não foi o máximo? No caso é o máximo, né? Ele é o máximo, Sim. porém não é o maior Mas valor. um é maior do que... Claro. Claro que Não. não. Entendi. Podia ser o contrário, essa função aqui, ó. Cara, tudo é possível. Tudo. Tudo, professor, tudo. Tudo é possível. Aqui um outro caso. Ó. Eu posso inventar o caso que você quiser, ó. Ó, limite quando se estende a menos infinito. Menos infinito. Limite quando se estende a mais infinito. Menos infinito. Aqui suponha f de 2. 3. Máximo aqui. Qual o maior valor? F de 2 igual a 3. Qual o problema? Novamente, para a gente não fazer, porque senão a gente fica perdido, tá? Só para a gente não ficar perdido. Porque senão eu fico... Ah, professor, ele pode isso? Ah, professor, ele pode aquilo? E aquilo outro?
para simplificar, para ninguém ficar enrolado, junta todo mundo num saco, certo? Embola todo mundo lá dentro, depois derrama em cima da mesa e vê quem foi o maior aqui. Ah, esse aqui que é o maior valor. Quem foi o menor aqui, entendeu? É simples assim, tá? Só para a gente, porque senão a gente fica com dificuldade de chegar a uma conclusão, entendeu? E é simples mesmo, acredita em mim, é simples. É só juntar todos. E aí eu vou ver, desses todos, qual é o maior? Ah, nesse exemplo aqui que eu dei, é f de 2 igual a 3. Pronto, então esse é o maior valor. E quem é o menor valor? Nesse exemplo que eu dei, é limite quando x tende a menos infinito igual a menos infinito. E o limite quando x tende a mais infinito igual a mais infinito. Pronto. Simples. Tá? Desculpa a piada que eu fiz, mas é só para tentar deixar evidente. Tá bom? Então é isso. Eu vou juntar todos e comparar. E aí o que for maior, maior valor, menor, menor valor. Tá bom? Então, número 7. Número 7. Pontos de inflexão. Tem mais de um, certo? Pontos de inflexão. Então, eu tenho x1 igual a 1 menos raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a 1 mais raiz de 3 sobre 3. Vou diminuir o zoom aqui. Eita, diminuiu demais. Assim, talvez. Deixa eu ver. Acho que assim dá. 8. Assíntotas. Vimos que não possui. Não possui. 9. Paridade. Não possui. Gráfico. Y. X. Então, começo como, professor? Começo pelo valor da função no ponto. Quais são os valores que eu sei? F de 0, F de 1 e F de 2. Então, vamos lá. F de 0 é quanto, professor? É 0. F de 1 é quanto, professor? É 1. F de 2 é quanto? É 0. Então, aqui está 2, aqui está 1, aqui está 0. Certo? Pronto, agora eu vou começar a observar os dados. Vou fazer uma primeira tentativa e depois eu vou voltar checando tudo para ver se todas as informações estão coerentes no gráfico. Tá bom? Eu vou ler tudo primeiro. Agora, já botei os pontos, deixa eles aí. Agora, vamos lá. Domínio, todo x real. Não possui ponto de descontinuidade. Cresce de 0 a 1 e cresce de novo de 2 a mais infinito. Decresce de menos infinito a 0 e decresce de novo de 1 a 2. Tem mínimo em 0, 0 e em 2, 0. E máximo em 1, 1. Maior valor quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Menor valor, f de 0 e f de 2. É côncava de menos infinito até 0,6, 0,4, aliás, e de 1,6 a mais infinito. E é convexa de 0,4 a 1,6. Oi? No caso, vai ficar tipo no formato de um W? Isso. Exatamente. Isso mesmo. Então, ponto de inflexão, 1 menos raiz de 3 sobre 3
cerca de 0,4. E 1 mais raiz de 3 sobre 3, cerca de 1,6. Não tem assíntota, não tem paridade. Então, lá vem ela. Mínimo. Máximo. Mínimo. E vai embora de novo. Tá? Então, vamos olhar. Cresce de 0 a 1 e cresce de 2 a mais infinito. Beleza. Decresce de menos infinito a 0 e de 1 a 2. Beleza. Mínimo 0, 0, 2, 0. Beleza. Máximo 1, 1. Beleza, também está certo. Maior valor quando tende a menos infinito e quando tende a mais infinito. Certo. Menor valor, f de 0 e f de 2. Ok? Concavidade, ou seja, concavidade para cima. Eu costumo botar uma setinha para frisar. Concavidade para cima, daí tem algum lugar aqui no meio que ela vira para baixo e depois ela vira para cima de novo. Certo? Então, ó, professor, concavidade para... Oi. se o senhor tivesse colocado os pontos, Pode que falar. é aproximadamente 0,4 e aproximadamente 1,4, era mais fácil de identificar na hora de fazer o gráfico onde é concavidade para cima e onde é para baixo, né? Não. Você não precisa, olha só, você não precisa fazer uma coisa como meu pai diria, fazer um nariz de santo, ou seja, um negócio retinho, bem perfeito, que você não vai conseguir. Porque o que você está fazendo é um esboço, tá? Então, basta, por exemplo, concavidade, que é um negócio difícil, porque você começa sempre botando o valor da função no ponto. Foi o que eu fiz ali. F de 0 igual a 0, F de 1 igual a 1 e F de 2 igual a 0. Certo? Até o máximo e o mínimo você consegue ir. A concavidade você não vai conseguir fazer perfeito. Aí o que você faz? Para mostrar que o que você quis dizer, usa a seta. Bota a seta, ó, como eu estou botando aqui. Ó. Põe a seta para cima, concavidade para cima. Seta para baixo, concavidade para baixo. Então, eu estou vendo aqui, ó, que a esquerda desse valor aqui, aproximadamente 0,4, você está me dizendo que a concavidade é para cima. Entre 0,4 e 1,6, concavidade para baixo. E acima de 1,6, concavidade para cima de novo. Tá? Então, esse negócio aqui do limite de concavidade está tudo certinho. Troca a concavidade em 0,4? Troca. Troca a concavidade em 1,6? Troca. Então, tá certo. Não tem assíntota, tem no gráfico, não tem mesmo, e não tem paridade. Pronto. Lembrando que se a função for par, ela é simétrica em relação ao eixo dos y. Certo? Essa função aqui, por exemplo, ela é simétrica em relação a esse máximo aqui, ó. Tudo que tem do lado esquerdo desse máximo tem do lado direito desse máximo. Tá? E ela vai ser ímpar se ela for simétrica em relação à origem. Ou seja, tudo que tem no primeiro quadrante tem no terceiro. Mas essa função não possui paridade. Então, o gráfico dela é isso aí. Professor, assim, eu acho que eu estava confundindo, quer dizer, tem alguns casos, né, que o ponto de inflexão vai coincidir com um máximo ou um mínimo, certo? Ou eu estou errado? Pode acontecer, mas nesse caso... Não, pode acontecer, mas não quando o máximo é assim redondo. Quando o máximo é assim, ó. Aí, deixa eu ver. Olha, ele vai... E depois ele faz assim, ó. Percebe que aqui tem uma quina? Sim. Nesse caso, pode, ok? Aqui, ó, concavidade para cima e concavidade para baixo. Aí, no máximo, o máximo também é ponto de inflexão.
Então, aproveita a tua pergunta para falar o seguinte. Eu já tinha falado isso em alguma das nossas aulas. Máximo com derivada primeira nula. Ele tem que ser redondo assim. Máximo com derivada primeira inexistente. Aí tem a quina. Tá bom? Ok. É isso. Tem que prestar atenção a isso. E prestar atenção naquilo que eu falei. Foi que eu falei em uma outra aula aí. Eu só consigo ver no meu gráfico 3 coisas. Que coisas são? O valor da função no ponto, a tangente, a curva e a concavidade. Só consigo ver essas 3 coisas. A tangente é o quê? Ela vai me mostrar se é crescente, se é decrescente, se é máximo, se é mínimo. Tá? E a concavidade é como eu estou falando. Se ela está voltada para baixo, voltada para cima. Só consigo ver essas 3 coisas. Tanto é que observe que a gente nem toca em derivada terceira, nem nada. Então, é só isso aí para fazer o gráfico. Tá bom? Certo. Então, pessoal, a gente está bem próximo aqui do fim da aula. Não vai dar tempo, infelizmente, de fazer outro gráfico. Tá? Então, eu vou olhar lá, tentar resgatar para dentro do Google Sala de Aula os exercícios resolvidos de gráfico que tem já lá no canal, certo? Se não tiver muitos, eu vou subir outros. Tá bom? Vou tirar da lista que eu coloquei lá. E aí vou disponibilizar para vocês. Tá legal? Então a gente se vê de novo na sexta-feira. Certo, Tá professor. certo? Obrigado. Viu? Boa noite. Valeu. Dúvida se Boa noite. o senhor vai postar na sexta-feira ou amanhã mesmo? Ou vídeo gravado? Possivelmente amanhã. Possivelmente amanhã. Tá bom? Isso, valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, professor.